Olá pessoal, uma boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante. E hoje nós vamos trazer mais uma aula para o nosso módulo de Sociologia, onde vamos falar sobre o capitalismo, que é o nosso atual modo de produção, né? E além de ser um modo de produção, de forma indireta, ele também passa a ser um determinante político e social. Tá? E essa aula ela vai ser dividida em alguns pontos, em alguns tópicos, né? Nós vamos ficar aí ainda um tempo rebatendo esse assunto até chegarmos a um fechamento sobre ele. E essa aula tem esse título, Capitalismo e Barbárie. Ao longo dessa unidade, vamos entender por que o capitalismo ele provoca essa barbárie, né? Então, para falar de capitalismo, nós precisamos falar de como ele surgiu, ou melhor, a invenção dele, quem inventou ele. O capitalismo ele é uma produção do próprio ser humano. Os homens, ao longo da história, ao se organizarem em sociedades, estabeleceram formas diferentes de produzir os bens necessários à sua sobrevivência. E um desses modos de produção vigente na maioria das sociedades existentes hoje em dia, inclusive o Brasil, é o tal do capitalismo, é o dito capitalismo. Mas e aí? O que é que significa capitalismo? Por que esse nome? E como ele surgiu? Tá? Então, para tentar entender o capitalismo, compreender a sua importância, nós vamos tentar fazer isso, a princípio, respondendo à última pergunta, que é como ele surgiu. Então, partindo do princípio ou cenário, né, histórico da Europa medieval, a Europa da Idade Média, isso entre os séculos 4 e 14, onde o modo de produção daquele período era o feudal, era o feudalismo, né, como modo de produção, onde uma das características da sociedade feudal era a falta de mobilidade social, ou seja, aquele mundo regido pela Igreja Católica, reproduzia segundo essa instituição, ele reproduzia a vontade de Deus. Se uma pessoa nascesse em uma família pertencente à nobreza, essa pessoa ela seria herdeira das terras em torno do castelo, ela seria um ungido, né, pelo Criador, como destinatário de toda a riqueza produzida e dos impostos pagos, né, pelas pessoas que transitavam pelo feudo, até mesmo pelos próprios trabalhadores do feudo. Então seria uma pessoa que viveria de regalias e benefícios promovidas pelo próprio sistema, né? Mas se nascesse servo, ele seria um plebeu por toda a sua vida e nada mais lhe restaria a não ser trabalhar. Trabalhar de forma resignada para o seu senhor, né? Tornando-se assim um abençoado, merecedor do reino de Deus, mas isso após a morte. Em vida, sua função dentro daquela sociedade era trabalhar, trabalhar, trabalhar e trabalhar para manter os privilégios da nobreza e da igreja. Esse mundo organizado dessa forma eu digo de cima para baixo, né? Ou melhor dizendo, de Deus para os homens, não poderia sequer ser questionado, quanto mais modificado. É por esse ponto em especial que eu insisto na tese de que religião é um controlador social. Religião é uma instituição criada pelos homens para dominar outros homens. Por isso que é muito perigoso a pessoa se entregar de corpo e alma a uma religião, a uma instituição religiosa, e de forma quase que impulsiva, ela se entrega também ao fanatismo.
por conta dessa característica da religião, por ela ser um controlador social e uma instituição criada por homens. Grandes mudanças começaram a ocorrer em toda a Europa durante esse período, independentemente da vontade daqueles que detinham o poder e a riqueza. Então, de forma dependente aos formadores de opinião do feudalismo, as mudanças elas estavam acontecendo. E foram mudanças que aconteceram lentamente, de forma gradativa, praticamente imperceptível para quem naquela época vivia. E entre as diversas mudanças, as principais, né, que nós destacamos como as mais importantes, foi o surgimento de novos grupos sociais, artesãos, comerciantes, camponeses livres, e esses últimos em especial haviam surgido a partir da cessão a grupos de servos, mediante pagamento de taxa, estabelecimento de outros compromissos e obediência, a cessão de terras consideradas inférteis ou improdutivas, e principalmente essas terras em regiões pantanosas. Então, é esse o embrião do que vai ser futuramente o sistema capitalista, composta por comerciantes, artesãos e camponeses livres. E deve-se registrar que na Europa do século XII eram cultiváveis apenas a metade das terras francesas, um terço da Alemanha atual e um quinto da Inglaterra. Isso é necessário se destacar, mostrando que não eram todas as terras que eram cultiváveis. Tá? Já o grupo social composto pelos comerciantes havia surgido nos entroncamentos das diversas rotas comerciais existentes na Europa, que formavam grandes feiras, onde eram negociados os produtos originários do Oriente e com destaque para as especiarias, né, orientais. Essas feiras acabaram se transformando em verdadeiras cidades fortificadas, inicialmente chamada de burgo, e daí o nome burguês, que seriam os habitantes, né, dessas regiões, pelo qual aqueles comerciantes passaram a ser conhecidos assim, como burgueses. Nota-se que esse novo grupo social não tinha nada a ver com o antigo sistema social, né? Nem com seu sistema em si, como a política administrativa e nem o modelo econômico vigente naquele momento, que era o feudal. Porque, apesar de serem minoritários, haviam se colocado à margem da servidão, à margem do sistema, eles se tornaram marginalizados. Por isso que, na Idade Média, ser chamado de burguês era uma ofensa. E no caso dos artesãos, eles trabalhavam por conta própria nas cidades, aproveitando-se, né, do renascimento comercial. E quanto a esses burgueses, destaca-se que o seu rápido crescimento acabou por gerar mudanças na velha ordem social. As mudanças abrangiam desde concessões à filosofia da Igreja Católica, que ela condenava como pecado a obtenção de lucro, os juros, a usura, aspectos de um conjunto de mudanças que resultou na Reforma Protestante, como também ao poder acumulado pela nobreza. Ou seja, a igreja Católica ela condenava o lucro, ela condenava o juro. Por quê? Porque ela era a única que poderia lucrar. Lucrar com a venda de indulgência, com a venda de imagens, e só para citar esses dois exemplos. Então, a Igreja Católica ela era corrupta, hipócrita e um sanguessuga da sociedade. A sociedade tinha que viver em função dela e condenava todas as práticas que a própria igreja ela praticava no que se diz respeito à obtenção de lucro. Tá? Então, quem vai quebrar esse paradigma é a reforma protestante. Eles vão protestar contra esses formadores de opinião. E, neste caso, a burguesia ascendente tratou de reforçar e centralizar o poder na pessoa do rei, numa aliança que fez nascer as monarquias nacionais e que possibilitou as grandes navegações, capitaneadas por Portugal e Espanha, que vão ser as potências, né,
do início do modernismo. Assim, no meio da ordem feudal, estava sendo gestado, aos poucos, um novo sistema social, econômico e político, que é o capitalismo. E com o tempo, ia desmoronando a velha sociedade estamental, como veria depois a ocorrer de forma definitiva com a Revolução Inglesa, isso já no século XVII, e a Revolução Francesa no século XVIII. Tá? Então, nós finalizamos essa primeira aula como uma aula de introdução, mostrando como o capitalismo surgiu, todo o cenário histórico que vai preparar a sociedade atual, a nossa sociedade contemporânea, para o modo capitalista. E na próxima aula de sociologia nós vamos dar seguimento a esse tema. Pessoal, fiquem todos bem, não se esquece de deixar o seu like, não se esquece de se inscrever no nosso canal, de compartilhar os conteúdos do canal, para que dessa forma, nessa corrente, né, em prol de um nível de instrução melhor e mais abrangente e aplicável, eu aqui como professor consultor, você aí como um divulgador, né, mostrando assim ao YouTube as relevâncias desses conteúdos aqui para a plataforma e principalmente para você estudante. Fiquem todos bem e até uma próxima.